Efésios capítulo 4, do versículo 14 ao 16. Efésios 4, do 14 ao 16. Coube muito bem com a série de mensagens do Lucas em Tito. Foi bem encaixado os textos. Alguma coisa eu vou falar que ele tinha dito na pregação passada, porque o texto também falava sobre isso, mas eu vou só passar por cima. Então eu acho que foi bem no time perfeito para isso. Então Efésios 4, do 14 ao 16. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então, Efésios 4, 14 ao 16. Então, a gente viu na última pregação, no texto de Efésios, qual o papel daqueles que possuem os dons espirituais de ministério, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Pastores e mestres é a mesma coisa. O pastor, ele também é mestre, com respeito ao ensino. Que qual é o papel deles então? É preparar e aperfeiçoar o povo de Deus para que eles realizem a obra. Reparem, esses dons espirituais são usados para que os líderes, preparem a igreja para a obra de Cristo. Não é função do pastor, do missionário, do evangelista fazer a obra de Cristo, é da igreja, do corpo. Então tira a centralidade do pastor, do missionário, das pessoas, dos líderes e foca onde? Em Cristo, no corpo. Somos nós que fazemos algo acontecer, não são as figuras que estão na liderança. Para que o corpo então de Cristo seja edificado. E é isto que é feito até que os crentes então alcancem a maturidade, a unidade da fé e no conhecimento do Filho, que traz amadurecimento de cada crente. Foi isso que eu falei no domingo passado. Então a questão é sermos pequenos cristos. Cada um de vocês que está aqui, nós somos chamados para sermos pequenos cristos, pequenas imagens de Cristo aqui na terra. Não mais fracos na fé, mas sim resolutos e determinados em fazer a obra de Cristo. E a obra de Cristo vai muito além disso daqui, da obra, do prédio em si, e vai muito além, mas ele é algo simples, que eu vou falar aqui no sermão em algum momento, dado o momento. Então, em fazer com que o reino de Deus avance, a fim de que a supremacia de Cristo, então, ela reine nos corações dos escolhidos. Essa é a ideia. O corpo de Cristo, ele foi feito para a glória de Cristo, para glorificar e exaltar a Cristo, e nenhum ser humano deve roubar a glória de Cristo. Todo o mérito deve ser dado ao Senhor Jesus. Então o maior problema dos crentes são que eles são dependentes de que outros os alimentem, que outros façam por eles. Por isso que a gente fala aqui muito disso, vamos servir como igreja, vamos fazer isso, e não é só a respeito aqui, mas servir nossos lares. O principal foco nosso é as nossas famílias, porque o padrão das escrituras não é assim, não é simplesmente um outro alimentar vocês, mas é vocês se alimentarem. Então qual é o padrão das escrituras? Salmo 119, 27. Faz-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. Eu meditarei nas tuas maravilhas. Cada um de vocês meditar na palavra de Deus. Salmos 19, 15 a 16. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às suas veredas. Tenho prazer nos teus estatutos, não me esqueço da tua palavra. Então é o compromisso do cristão com a palavra de Deus, de se alimentar a si mesmo, alimentar as pessoas. Qual é o papel do marido no Novo Testamento? O papel do marido é alimentar a esposa espiritualmente, é realmente pregar a palavra para ela, exortar, ensinar, pastorear. Por isso que o apóstolo Paulo fala, as mulheres aprendem em silêncio. Por quê? Quando chegar em casa, pergunte para o marido, porque o marido, quando ele escuta aqui a pregação no culto, quando ele lê a palavra de Deus, o que ele tem que fazer, qual é o papel dele? Instruir sua esposa no caminho do Senhor, ensinar a palavra dele. Salmo 1, 2, capítulo 1, versículo 2. Antes,
o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então o ideal bíblico não é a gente vir para a igreja para nos alimentar. A gente não vem aqui para nos alimentar, lógico, obviamente a gente vem, mas a questão é não única e exclusivamente somente no domingo. É isso que eu estou querendo dizer. Não vir para alimentar. O ideal bíblico após a nova aliança, o que é? Não é mais um sacerdote instruindo o povo, falando a palavra de Deus, mas a própria palavra instruindo o povo. É que Deus que instrui seu povo por meio da palavra. Depois de Cristo, quando ele envia o Espírito Santo, agora é como que funciona? Cada um de nós, como cada um dos crentes, eles podem se alimentar da própria palavra. Eles conseguem fazer isso porque agora tem um Santo Espírito, tem um Espírito que instrui o povo. Então, por intermédio do Espírito que nos auxilia, como diz João 6,45, todos eles serão ensinados por Deus. Então não é um presbítero pregando a palavra? Não é um pastor pregando a palavra? Claro que sim, nas reuniões públicas aqui, obviamente, a gente tem a exposição da palavra de Deus. A gente tem a pregação da palavra de Deus. E aí, a palavra, ela é ministrada ao coração das pessoas. Só que a questão é que o cristão, ele tem que ter aquele contato diário com as Escrituras. É sobre isso que eu estou falando, para vocês entenderem bem. Então vamos lá. O texto, ele fala que o cristão, ele tem que não ser mais imaturo como criança, ele deve alcançar a maturidade. E então, a questão da maturidade bíblica é quando a pessoa se alimenta sozinha ou acompanhada, tipo, em duas pessoas se alimentando, conhecendo a palavra, que tem um entendimento das Escrituras. Porque a gente deve ter então a mentalidade de Cristo. Se um cristão só se alimenta da palavra nas reuniões do culto, algo está errado. Imagina vocês, estão na fé, mas a única vez que vocês abrem as Escrituras é só no domingo. Ou a única vez que vocês oram e você chega mais a Deus, só no domingo. Isso é um alerta, isso é um grande alerta. Porque nos Salmos, Davi faz o quê? Ele fala que ele medita todos os dias. Ele lê a palavra, ele se alimenta da palavra, é o alimento para ele. Esse é o chamado de Deus, nós com respeito à palavra. Então a Bíblia nos ensina então a orar em secreto, também meditar na palavra em secreto. O diferencial da igreja primitiva é que os cristãos tinham contato com as Sagradas Escrituras. Eles analisavam o Antigo Testamento para compreender qual era a vontade de Deus. Então antigamente o que eles faziam? Eles não tinham o Novo Testamento, eles tinham os apóstolos, os ensinamentos de Cristo transmitidos pelos apóstolos. E eles faziam o que? Eles liam o Antigo Testamento para saber qual era a vontade de Deus. Repare que nas cartas de Paulo, ele faz uma releitura do Antigo Testamento. Se vocês lerem as cartas paulinas e lerem o Antigo Testamento, vocês vão ver o quê? Que Paulo, literalmente, ele mastiga as Escrituras. E ele passa qual que é a essência do Antigo Testamento em alguns textos. Algumas passagens são bem claras. Repare que os ensinos de Cristo, todos eles também é baseado no Antigo Testamento. A diferença é que as pessoas não entendiam a profundidade do texto. Por isso Jesus vem e expõe a palavra de modo claro aos seus ouvintes. Então o propósito de Deus, o próprio Deus interpreta e instrui a palavra para o seu povo. Então essa é a ideia. A ideia é nós como povo de Deus também nos alimentarmos. Um cristão maduro, ele não anda com uma muleta, ele não anda com os outros arrastando, sempre tendo que aconselhar, sempre tendo que falar, sempre tendo que dizer as mesmas coisas, ou falando, vai lá e tem que... Não é isso. Um cristão maduro, ele consegue andar por si só, ele não é uma criança imatura que está engateando na fé. E essa é a ideia do corpo de Cristo, é fazer com que as pessoas cheguem a essa maturidade, cheguem a essa compreensão. Então, compreendendo isso, entendemos melhor quando Paulo diz no versículo 14, que à medida que amadurecemos, não seremos mais imaturos como as crianças. E como são as crianças? Vocês que têm filhos sabem dizer melhor do que eu. Eu sou professor, também sei dizer, mas enfim. As crianças não sabem discernir as coisas, elas não conseguem compreender, elas têm dificuldade de entender, elas são totalmente dependentes dos seus pais, elas não conseguem fazer por si só, elas não conseguem se trocar, não conseguem se limpar, não conseguem se alimentar, então elas dependem totalmente dos seus pais, e elas são levadas pelos adultos porque elas não sabem o caminho de casa. A Camilinha não vai para casa sozinha quando acaba o culto, ela pega a Bíblia dela e sai andando, vou para casa agora. Não, a Fabiana andando e vai lá e pega na mãozinha dela e leva. É assim que funciona quando a gente é criança. E em outro texto diz que a gente não pode tomar apenas leite, mas sim comer alimento sólido. Esse é o ideal. Um cristão maduro, ele se alimenta por si só. Tem gente que acha que, nossa, o pastor ele só prega. Como que ele se alimenta? Ele tem que assistir a pregação e tudo mais. Não, quando tu fala a pregação, tu está se alimentando. Quando tu tem um momento com a tua palavra, tu está se alimentando. Então, só para vocês terem uma ideia. Então é bem
tranquilo, tipo, a gente se alimenta, a gente lê a palavra, a gente estuda a palavra, isso é alimento para nós. Os cristãos não podem ser maturos em sua teologia, e com teologia eu digo conhecimento da palavra, tá? Aprendido e vivido, teologia é algo que tu vive. É que a gente tem meio que preconceito com teologia, que teologia na verdade é simplesmente a gente estudar isso daqui, ó, estudar a palavra de Deus. Em seu modo de viver e na sua compreensão do mundo no qual vive. Então, eu achei bem interessante esse texto, nesse versículo 14, que ele fala, o texto também então continua e diz para não sermos levados de um lado para o outro, sendo empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. O que Paulo está querendo dizer de sermos levados por ventos de ensinamentos? O que ele está querendo dizer? No primeiro século da igreja, na fundação da igreja primitiva, havia um enxame de falsas doutrinas e novos mestres surgiram. Falsas doutrinas, novos mestres, pessoas que ensinavam heresias para a igreja. O momento da história em qual a igreja foi mais atacada com ensinamentos errados foi na formação dela. Hoje em dia ainda tem, mas no início era terrível. Era um mundo em oposição à palavra. O mundo se levanta. Havia um grande aparato de novos ensinamentos, ideologias e filosofias que se misturavam com a formação do cristianismo. Alguns exemplos: judaizantes, o docetismo, o gnosticismo, o ascetismo e vários outros movimentos que entraram na formação da igreja para desestabilizar o ensino das escrituras, para tirar a centralidade de Cristo e colocar no homem, para falar que Jesus ele veio somente como espírito e não como homem. Então surgiu várias doutrinas para acabar com o cristianismo. Elas que vinham se opor às doutrinas essenciais. A igreja sofreu uma onda de ataques vindas de todos os lados. O império das trevas não ficou feliz com o surgimento da compreensão correta das escrituras. E houve então um ataque massivo a elas que estavam em formação. Então, por isso que Paulo escreve a respeito da formação da igreja. O que é ser igreja? Como que eu sei que uma igreja nossa, como a gente deve ser? A gente vai lá, pega o texto de Efésios, que é dito como a segunda carta mais importante de Paulo. A mais importante é de Romanos, a segunda mais importante é de Efésios, que fala sobre a igreja. Por isso, Paulo instrui aos cristãos a serem maduros no conhecimento de Cristo. E é interessante essa ilustração que ele usa, de ser levados pelo vento de novas doutrinas, porque reflete muito a vida de Paulo. Porque em suas viagens carcerárias, quando Paulo era preso, e nesse momento ele estava em Roma, preso numa prisão domiciliar, ele teve muito contato com fortes tempestades, porque eles eram levados de navio às regiões. Então ele pegava as embarcações e elas eram assoladas por tempestades, por ventos fortes que faziam com que a embarcação fosse de um lado e para o outro. Então o texto aborda que ser levado daqui para lá e girados em redemoinhos por toda a rajada de vento de doutrina é pior do que experimentar os perigos do mar. É muito pior ser agitado por falsas doutrinas dentro da igreja do que ser agitado pelo vento do mar, que pode causar sua morte física. Falsas doutrinas podem causar morte espiritual na vida de vocês. Então tomem cuidado com a teologia, com falsos pastores, falsos mestres, com o ensino errado das escrituras, porque isso pode acabar com a vida espiritual de vocês. A maioria dos leitores de Efésios, eles eram recém-convertidos do paganismo. Então eles não tinham uma ideia do judaísmo e também não conheciam o cristianismo, que estavam começando agora a entrar na fé. Então Paulo usa essa ilustração para dizer que os ventos levavam a embarcação de um lado para o outro, tirando ele do rumo, tirando ele com que saísse do seu destino, para que o navio não chegasse no destino. E as falsas doutrinas eram da mesma forma. As falsas doutrinas tiram a gente do rumo verdadeiro no qual a igreja deve seguir. As crianças não dão conta de dirigir a embarcação. Elas não conseguem dirigir um navio. Elas são imaturas. Tem que ser marinheiros para tomar o leme. Paulo está dizendo que vocês devem ser maduros, conhecer a palavra de Deus para quê? Para não cair nas falsas doutrinas, nos falsos ensinamentos. Então ele usa essa ilustração para falar de nós como os cristãos, que nós não devemos ser levados de um lado para o outro. Não sermos influenciados por essas falsas doutrinas e nem se deixar levar por essas mentiras astutas. Mas sim permanecermos firmes em direção ao autor das escrituras, crendo que ele tem a palavra da verdade. A gente nunca pode se dizer isso aqui, ó. Tá, o que ele pregou, de fato está aqui na escritura? O que ele falou, de fato está expresso aqui? Será?
devemos ser embarcações firmes que seguem em direção ao seu destino. Por mais que os ventos fortes batam, a gente deve seguir firme em direção. É a palavra que a gente deve se apegar? Então a gente vai permanecer na palavra. Não é o que o irmão diz, não é o outro profetado aqui, profetado ali. Não. Nós seguimos as Sagradas Escrituras. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Ela é a nossa única autoridade com respeito ao ensino e doutrina. Paulo quer advertir aos seus leitores que não se deixe levar pela força contrária do vento das falsas doutrinas. A Carol me mostrou, eu achei muito interessante, ela me mostrou um vídeo que apareceu no Instagram, que na verdade tem um tempinho que está rodando, de um cara falando a respeito de 3 pecados imperdoáveis. Daí a Carol assistiu e falou assim: Gia, dá uma olhada aqui. Que ela ficou meio assim, achou meio estranho e tal, né? E quando ela falou assim, daí eu li o título, 3 pecados imperdoáveis, eu fiquei meio assim, né? Falei, nossa, que eu saiba, a Bíblia cita um só. E ele falou, né, saiu há um tempo atrás na internet, ele falou sobre os 3 pecados que impediam as pessoas de ser salvas. Ele começou com o primeiro dele. O primeiro era blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí, ok, beleza, blasfêmia com o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão, que não tem salvação. O que seria isso? Quando eu atribuo para Jesus, a obra de Jesus eu atribuo para o diabo. Eu falo assim, não, isso daí, Jesus não, isso daí é do diabo, é coisa do diabo, é maligno. É eu não acreditar que Cristo Jesus pode me salvar. Isso que é blasfêmia com o Espírito Santo, é quando você não crê em Cristo. Esse é o pior pecado do descrente. É não crer em Cristo. E o não crer em Cristo já te impede de ser salvo, porque Cristo é a única salvação. Somente a fé em Jesus. Qual que é os outros 2 já? Um deles fala que não perdoa o irmão. Aí ele falou assim, nossa, não perdoa o irmão? Daí ele usou o texto de Mateus. Se vocês não perdoarem as vossas ofensas dos seus irmãos, vocês não serão perdoados pelo Pai. Mas o texto não está falando sobre salvação. O texto fala que a gente deve fazer o quê? O irmão pecou contra mim, eu vou lá e perdoo. Mas isso não significa um perdão salvífico. Eu vou lá e vou ser salvo se eu perdoar a pessoa. Ou vou perder a salvação. Não. Você não perdoar o seu irmão é um pecado como qualquer outro. Não vai te levar ao inferno. Não vai te fazer que você seja condenado. Aquela palavra que usa do cara que foi perdoado 10 mil talentos. Depois ele vai lá e não perdoou do servo porque devia, sei lá, eu não lembro quantos talentos que era, 10 talentos, uma quantia muito baixa. O que o rei fala para ele? Bota ele no cárcere até que ele pague toda a dívida. Mas não é a dívida do rei, é a dívida de perdoar o seu irmão. Mas isso não é com respeito à salvação. Aí eu fiquei meio assim, falei, não, calma lá, o cara falou besteira. E a terceira, que ele foi mais esperto, ele foi bem astuto ao usar o texto de Hebreus 6, que foi a apostasia. Ele falou o quê? Que os apóstatas, pela apostasia não tem perdão. Só que o texto de Hebreus, ele fala a respeito de judeus que se converteram a Cristo, conheceram a palavra, desfrutaram das bênçãos porque eles estavam no meio da igreja, do povo de Deus, viu a manifestação do Espírito Santo, os milagres realizados, a pregação da palavra, eles foram iluminados, só que daí eles fazem o quê? Eles apostatam, eles se afastam da fé, se afastam do ensino da sã doutrina e voltam pro judaísmo. E o que o autor de Hebreus fala? Eles nunca foram dos nossos. Eles não eram cristãos. Eles apostataram porque eles não pertenciam. Então ele falou isso. E quando eu vi aquilo, ele falou, amor, aí eu expliquei isso pra Carol. Eu falei, calma lá, não é bem assim. Então a gente tem que ter cuidado. O cara pregou muito bem. O cara expôs esses 3 pontos muito bem. Mas estava errado, era antibíblico. É bem sutil. Geralmente as falsas doutrinas são sutis. Então o verdadeiro cristão, ele se pauta na palavra e nada além dela. Por isso eles são firmes, pois se firmaram na rocha, no firmamento da nossa fé, que é Cristo, expresso em sua palavra. São as suas palavras que nos guiam e não as opiniões ou palavras de homens que procuram a própria glória. Paulo combate as heresias que se levantam com o quê? Com a palavra. Por isso ele ensina a Tito e Timóteo, ser fiel à sã doutrina. Nós como cristãos, a gente tem que ser fiel à sã doutrina, ao ensinamento das escrituras. Ser fiel à sã doutrina, se apegue a ela para salvar os outros como a ti mesmo. Tito 1:9, apegado à palavra fiel que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Então Paulo fala, querem se manter firmes e fiéis no Senhor? Está aqui a resposta. No versículo 15, Paulo diz, ele continua,
Em vez disso, então, ao invés de ficar dando ouvidos a falsos ensinamentos, o que nós devemos fazer com esses falsos ensinamentos, essas doutrinas extravagantes, esses assuntos polêmicos dentro da igreja, que nada edificam? O apóstolo Paulo fala, fale a verdade no amor. Aqui não está falando de corrigir o irmão, tu errou comigo, tu pegou comigo, e agora eu vou te corrigir, só que eu tenho que falar amor. Não, estou falando de ensinamento aqui o texto. Eu não posso sair fora do contexto daqui, porque aqui ele fala do quê? Ensinamento. Então quando for ensinar um irmão, tu fala como? Tu ensina em amor. O cara errou na doutrina, falou alguma coisa assim, tu não precisa pegar e maiar a pessoa assim, falar, tá errado por causa disso, que eu não, fala, chega aqui meu irmão, deixa eu te falar, por que isso daqui tá errado? Por causa disso e daquilo, então, e trazer a pessoa pro teu lado. É assim que a gente deve fazer. Então, os líderes devem ensinar em amor, não apenas ensinando essa doutrina, mas ensinando as pessoas em amor e nessa doutrina. Como diz o termo, a doutrina saudável. Paulo usa esse termo, a sã doutrina, porque a doutrina saudável, que é proveitosa para o espírito, que alimenta e frutifica a alma. Eu não sei vocês, mas eu sei que vocês tiveram um contexto parecido com o meu. Eu não era de uma igreja muito saudável, não era uma igreja muito bíblica, era uma igreja que tinha uns ensinamentos muito errados. Uma vez o pastor falou para mim, a gente tem que ser maleável com a palavra de Deus, você não precisa seguir aqui a risca. E aí me chamou a atenção, eu falei assim, como assim? Aí foi quando eu decidi sair da igreja. E aí, a gente repara, quando a gente frequenta uma igreja que não é bíblica, perceba uma coisa na vida de vocês. Geralmente a vida na fé é como? Débil, fraca e é muito inconstante. Os meus 8 anos que eu vivi nessa antiga igreja, eu era um cristão muito fraco e imaturo. Porque aquela igreja não priorizava a palavra de Deus. Priorizava outras coisas, falava muitas outras coisas, menos a palavra de Deus. E eu sempre ficava nos mesmos pecados, nas mesmas lutas, nas mesmas dificuldades. Parece que a gente não progride. E por quê? Porque a palavra não era usada para alimentar o povo. O povo fica sedento, fica assim, como assim? É só ensinamento de homens, era só filosofia e psicologia que o antigo pastor pregava. E era muito tenso isso. Então quando o povo carece da palavra, sua vida espiritual mingua. Vocês ficam fracos, debilitados espiritualmente. A sã doutrina visa a edificação do corpo. Por isso que o papel do líder, do pastor, do presbítero é o quê? Ensinar a palavra de Deus para o povo. Porque os apóstolos, profetas, evangelistas e os pastores mestres, como é a função do corpo deles? Como se fosse o esqueleto do corpo. Que eles fazem o que? Eles sustentam. Mas quem que se movimenta e edifica o corpo? É o próprio corpo. Eles só são aqueles firmamentos. Então, a questão é exortar as pessoas a não entrar em discussões inúteis. Ou tentar impor uma posição teológica. Vou citar um exemplo aqui bem rápido de uma colega de trabalho minha. Que ela falou sobre o Halloween. Eu tenho uma posição teológica a respeito do Halloween. E ela tinha uma outra. E ela falou assim, eu cheguei a comentar no GC, mas ela falou assim que ela não deixou a filha ir e tudo mais tal, porque é errado, ela ensinou, e ela falou com tanto amor e com tanto orgulho, mas um orgulho não pecaminoso, assim, com respeito a isso, falou, olha, eu não quero porque ela não quer se misturar com essas coisas dentro da escola. Eu não quero que ela participe dessas festas porque são um culto aos demônios. E eu fiquei assim no meu coração, não, mas não é isso. O Halloween antigamente ele era assim uma festa pagã, ela era assim imbuída de um caráter de culto, de religião, mas hoje em dia ele perdeu esse caráter de culto. Não é mais uma festa cultual aos mortos e nem aos deuses daquela época, não era. Agora é só diversão e brincadeira. Na escola eu era professor, eu participava normal, vestia fantasia porque eu sabia que era só brincadeira. Aí eu pensei em falar para ela, mas falei assim, não, calma lá. A forma como ela disse para mim, ela expôs o lado dela e ela falando com amor, que a filha dela falou assim, ela mostrou assim, a filha dela, ela disse assim que ela ficou feliz com a atitude de falar, não vou participar daqui porque isso aqui fere a minha fé em Cristo Jesus. E o que eu fiz? Não falei nada para ela. Eu deixei. Falei, não, se ela glorifica o nome do Senhor, continue assim. Eu vou glorificar o Senhor como? Para mim o Halloween não tem problema nenhum, é só uma festa, não é uma festa pagã, não vai ter nenhum culto lá dos mortos. Então para mim, tranquilo. Mas eu não falei nada por quê? Porque não tinha necessidade, ela glorificava o Senhor desse jeito, então não tem problema. Não é um ponto de discussão. Eu não preciso ficar discutindo nem conversando nos outros. Então é falar o que? A doutrina em amor. Eu achei bonita a forma como ela expressou a fé dela. E o que eu fiz? Tudo bem, tranquilo, não tem problema. Tem questões assim de doutrina que são diferentes que a gente não precisa bater, a não ser com respeito à salvação e à pessoa de Cristo. O resto, se você é milenista, dispensacionalista, sei lá, é besteira. Tá, sabe? O batismo tem que ser imersão, aspersão. Não faz sentido, então não toca. Não são doutrinas essenciais, então não tem problema.
Então é falar em amor com qual objetivo? Qual que é o nosso objetivo então? Como os cristãos nós estamos chamados para seguir a nossa vocação. E a nossa vocação é sermos o quê? Qual que é a sua vocação como cristão? Ser parecido com Cristo. Qual que é o seu propósito de vida? Ser parecido com Cristo. Como eu vou ser parecido com Cristo? Em sua mansidão, em seu domínio próprio, que em Efésios 5 Paulo vai falar isso. Em Gálatas também ele fala dos frutos do Espírito. Em seu amor abnegado, no ensinar com autoridade e amor. É ver que outros pecadores que sofrem na escuridão, sem esperança, e apontar para Cristo. Nossa função é ser assim, manso, humilde, amar as pessoas, apontar para as pessoas que estão aqui que não conhecem a Cristo, um caminho que eles devem seguir que vai trazer a salvação para eles, que é Cristo Jesus é o caminho. É essa a nossa função. Cristo é a luz do mundo e é a esperança para o perdido. É isso que a igreja faz. A igreja tem que ser um farol, que no meio das trevas aqui em Carlos Barbosa, ela aponte e mostra, ó, Cristo Jesus é a única salvação de vocês, e não há outro. É esse o nosso papel. Não esquecemos disso. É mostrar para o mundo qual é a esperança deles. Não é fácil ser como Cristo. É muito difícil. A gente vai viver a vida inteira, vai chegar velhinho de tudo, e a gente ainda não vai conseguir chegar na medida da estatura. Mas esse é o nosso objetivo. Quando fomos convertidos por Cristo, uma nova pessoa nasceu e essa nova pessoa deve buscar então ser semelhante a Ele. É isso que Paulo ensina. Por que ser numa igreja? Para sermos parecidos com o cabeça. E finalmente, no versículo 16, o último versículo, o apóstolo Paulo, ele diz que quem faz com que todo o corpo se encaixe, quem que encaixa o corpo de Cristo? São os apóstolos? São os profetas? São os evangelistas? São os pastores e mestres? Quem encaixa o corpo perfeitamente segundo o versículo 16? Nenhum desses. Quem encaixa todo o corpo em sua função determinada é o próprio Cristo. É o próprio cabeça. É Ele quem decide onde as pessoas vocacionadas vão para o ministério. Eu não escolhi estar em Barbosa. Eu falei para Carol que eu tenho uma dificuldade com o povo gaúcho. Desculpa, mas eu tenho dificuldade mesmo. Tenho dificuldade muito mesmo. Com o povo gaúcho, não os crentes, mas os descrentes. Eu falei para Carol assim, ela via assim, ela me via chorando e reclamando que o povinho descrente é difícil. Então, na Tramontina lá, eu tenho vontade de pegar o martelo e pô, na cabeça de algumas pessoas assim. Eu tenho vontade. Não posso fazer, mas eu tenho vontade. E é difícil, para mim assim, falei, meu pai, Deus me enviou num povo que realmente me provoca a ira, que realmente é difícil para mim, eu não queria estar aqui. Eu falei pra Carol, olha Carol, eu nunca quis estar aqui. Eu falei pro Lucas também, não quero estar aqui, não queria estar aqui. Ah, mas Barbosa é bom lugar da... Tá, não interessa, não, mas não sou chamado para gostar das pessoas, sou chamado para amar as pessoas, é totalmente diferente. Então, é Jesus quem decide aonde Ele vai, é Ele quem decide qual é o chamado e para onde é, e para onde você vai servir. E quem dá vida para a igreja? É o próprio Senhor Jesus. Não são os membros servindo ao pastor, não é a igreja servindo a si mesma, é a igreja, a comunidade da fé, servindo uns aos outros. Essa é a ideia. É o que a gente fez aqui. Nossa, como... Teve no sábado assim de tarde, quando eu cheguei, eu trabalhei de manhã na Tramontina, não consegui vir aqui de manhã. Mas quando eu vi assim, eu vi, caramba, tantas pessoas ajudando assim, cada um numa função, eu falei, meu, nunca vi isso. Em 15 anos de conversão, nunca vi isso. Que coisa boa. A quantidade de membros que a gente tem, tantos que ajudaram, eu fiquei muito feliz com isso, foi muito bacana. Então cada um de nós, a gente tem um papel, um propósito aqui dentro. E aí, qual é o meu papel, Jean? Eu quero saber, qual que é o meu papel então? Tem que servir para descobrir, obviamente, se envolver, mas não é viver em função da igreja, tá? As pessoas acham que a gente tem que viver em função da igreja, não é isso, a gente não prega isso aqui, não é isso. Porque qual que é a nossa prioridade, em primeiro lugar? Obviamente é Deus, está num patamar que a gente não sabe nem falar. Mas tem que falar na verdade, mas entenda o que eu disse. Mas a prioridade é o quê? A família de vocês. O apóstolo Paulo fala em suas cartas qual que é o propósito de cada um na igreja. Se vocês não lembram qual que é o propósito de cada um de vocês, é só vocês lerem novamente Tito 2, que foi a segunda mensagem do Lucas. O que fala sobre Tito 2? Ele vai falar qual que é o papel de cada um. Do marido, vai falar qual que é da esposa, dos filhos, da viúva, do senhor, do escravo, de todos. Quer saber o papel seu dentro da igreja? Volta lá no Tito. Na própria palavra fala qual que é a função de cada um, qual que é o propósito. Qual que é o meu propósito dentro da igreja? Volta às escrituras, ele fala. A gente tem função em cada etapa da nossa vida. Quando tu é solteiro, quando tu é casado, quando tu é viúva, quando tu é mais velho, quando tu é mais novo. O apóstolo Paulo, ele dá essas dicas, ele diz o que cada um deve fazer. Isso é muito bom nas escrituras, porque às vezes eu tinha muita dificuldade de falar assim, nossa, qual que é o meu propósito?
para que eu vivo? Por que eu estou aqui? Como que eu faço? E tá tudo aqui. A gente se mata e fica desesperado, mas tá tudo aqui. E só um parênteses que eu achei bem interessante quando eu estava estudando, que em Efésios 5:23 fala, diz que o marido é autoridade sobre a esposa. Como a relação que falando de Cristo e da igreja, é legal que o marido é autoridade sobre a esposa e Cristo é a autoridade da igreja. Pois o termo cabeça mencionado por Paulo significa autoridade. A palavra quando fala que Cristo é o cabeça, está querendo dizer que Cristo é a autoridade sobre a igreja. Então, o que o apóstolo Paulo então diz? Que somente Cristo é o cabeça, ele está dizendo que só Cristo tem essa autoridade. E em 1 Timóteo 3,5 ele fala, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Reparem, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Eu ouvi essa mensagem e achei muito bacana. O texto fala que o presbítero ele governa o quê? A igreja? Não, ele governa a casa. Ele governa a casa para cuidar da igreja. É uma diferença, a gente às vezes inverte o papel. A gente às vezes faz o quê? A gente governa a igreja e quer cuidar, lógico, vai cuidar da casa governando ela. Enfim, mas a gente não pode inverter isso. Não é para governar a igreja, é para cuidar da igreja. Por isso que a gente tem que ter muitos cuidados. Quantos pastores eu já conheci que eram literalmente autoritários e déspotas, vistos como os deuses, que faziam tudo e mandavam e desmandavam. Isso é muito perigoso para a igreja. A igreja, a centralidade do poder está em Cristo, está na palavra. A autoridade ele exerce não no lar e não na igreja. Isso é muito bom de tomar esse cuidado. Então Cristo então ele encaixa cada membro, ele diz como cada um deve seguir o caminho da fé. Só lembrar da história do primeiro mártir da igreja. Um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, que foi bem bacana, estou quase finalizando, que é Estevão. Lembram quando em Atos 6, havia um murmúrio dentro da igreja, que eles não estavam recebendo os mantimentos diários. Os judeus gregos não estavam recebendo, as viúvas dos judeus gregos não estavam recebendo alimento. E a igreja vai lá e murmura, começa a falar dos contaminantes que eles estavam, e eles chamam os apóstolos, olha, distribuição de alimentos aqui, a gente está passando por perseguição, tem gente passando fome aqui, vocês estão alimentando só os judeus gregos não, estão deixando nossas viúvas de lado. Que história é essa? A igreja chamou a atenção dos 12 apóstolos. E que os apóstolos falam, olha, a gente não vai cuidar disso. O que vocês vão fazer? Escolham pessoas dentre vocês então para resolver esse problema. E ele fala o quê? Não foram eles que escolheram, não foram os apóstolos. Ele fala assim, ó, as igrejas devem ir lá e escolham vocês, quem serão eles? Aí lá em Atos 6 eles falam quais características dessas pessoas. Quem são as pessoas que devem servir como diáconos? Esse aí foi o surgimento dos primeiros diáconos da igreja. Diácono é o quê? Aqueles que servem à mesa, que ajudam no trabalho aqui. Que em questão de doação de alimentos, a questão de arrumar o prédio da igreja, é servir literalmente o físico. Porque a função do pastor aqui na Bíblia não é fazer isso. A função dele é pregar a palavra e orar. É ensinar, instruir o povo de Deus, conduzir o povo e alimentar o povo. Por isso que os apóstolos só faziam isso. É só a doutrina, só a palavra. Para fazer o quê? Para edificar o corpo de Cristo. Essa era a função deles. E os apóstolos falam para ele, então vocês devem escolher. Vocês descobriram o problema, agora vão lá e resolvam. Olha só, ele jogou para eles. Achei bem bacana, é só vocês lerem Atos 6. É bem bacana o texto. E aí veja o critério usado para escolher esse cara. E dentre os 7 pessoas para ser diáconos, para servir as mesas, estavam dentre eles Estevão. E aí a gente pensa, Estevão vai ser agora o diácono da igreja, ele vai servir e vai alimentar a igreja, vai ajudar na expressão e as cestas básicas. Estevão faz isso, foi nomeado pelos apóstolos e pela igreja, foi eles que escolheram, que levantaram. Estevão ele fez isso? Não, ele não fez. Ué, mas como assim? Os apóstolos falaram, os líderes da igreja, e a igreja escolheu pela eleição deles, pelo caráter de Estevão. Repare que Estevão foi escolhido pelo caráter dele, não por amizade nem nada. Só que ele não faz isso, ele não foi servir as mesas, ele foi pregar o evangelho e se tornou o primeiro mártir da igreja primitiva. Por que isso? Homens diziam para ele o que ele deveria fazer, os apóstolos e a congregação, mas Deus tinha outros planos para ele. É o cabeça quem decide. Só uma pequena ilustração para vocês verem como é que funciona. A ideia do cristão então é alcançar a maturidade para que ele cumpra e exerça a função específica pela qual ele foi chamado. A questão é, cada um de nós alcançar a maturidade, cumprir e exercer a função que nos é dada. Aí, novamente, volta lá em Tito 2, volta lá em Efésios, vê qual que é a nossa função. E isso não é algo difícil no sentido de que seja alguma tortura.
Sabe, vou dar aulinha para as crianças. Nossa, eu detesto, vou ter que fazer lá só para colocar na escala, é difícil, é duro. Não, se não é para ti, não vai. Vai ficar se matando e sofrendo desse jeito? Não, tu tem que ver, pondera, é isso. Tu consegue, para tu é muito difícil, então não faz, não se candidaria, não voluntaria. Agora se tu não gosta, acaba fazendo e acaba gostando e vê gosto, beleza, aí tu faz. Beleza, ninguém que é forçado a nada. Ninguém que é forçado a, tu tem que fazer isso aqui e ponto, acabou. Não, não é assim no corpo de Cristo, não funciona assim. A gente deve fazer com alegria e prazer. Não que algumas coisas vão ser difíceis, né? Não é um mar de rosa, mas enfim. Então, fazendo a sua função, servindo no corpo, você ajuda as demais pessoas a crescerem. O texto de Efésios fala que a gente faz isso com qual objetivo? Para que eu cresça somente? Não, para que nós, cada um de nós, venha crescer. Para que eu seja conhecido? Não. Para que a igreja Roça seja conhecida? Não. Para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Saudável aqui é espiritualmente saudável, firmado na palavra, na prática e também no ensino. Para que o nome de Jesus seja exaltado no meio de vocês e isso ecoe para os descrentes. A igreja da Rocha, as nossas famílias devem ser um tal exemplo que as pessoas do mundo devem olhar para o namoro, olhar para o casamento, olhar para as nossas vidas, da forma como a gente trata os nossos filhos e fala, opa, esse pessoal é diferente. Como assim o filho dele é assim? Como assim ele trata assim a esposa? Como assim a mulher trata assim o marido? Olha só que exemplo. É assim que a gente deve ser. É bem mais simples do que a gente acha viver o chamado de Deus. Eles devem ver que o cabeça, Cristo, é quem transforma a vida e as famílias. O crescimento do cristão não é egoísta. Ele não faz somente que um cresça, mas todos. A Bíblia então é clara em suas instruções, finalizando. Ela mostra qual é o nosso papel. E você? O que você vai fazer com o seu chamado dentro do corpo? Para que você é chamado dentro do corpo? Não digo para vocês servirem aqui, a instituição, a igreja, o prédio de igreja. Não é isso que eu estou falando, tá? Eu digo como servir ao corpo, as pessoas, as famílias. Temos que cuidar de nossas famílias. Principalmente, eu tenho que cuidar da Carol, a Carol tem que cuidar de mim. Qual que é a função da Carol? Ela tem que ser agora líder do Ministério das Crianças, tem que, sei lá, tem que dar um GC, tem que pregar no GC, tem que orar e tudo. Não, eu falei, o papel da Carol aqui é ser minha esposa. O papel da Carol é cuidar de mim. Essa é a função do ministério dela. E qual que é a minha função primordial? Não é ser missionário, a minha prioridade é ela. Se for necessário deixar um ministério por causa dela, eu vou deixar. E eu já falei isso para ela. Se eu ver que eu estou tomando um caminho errado, eu estou falhando na minha função como o governador da casa, como homem, o marido, não, de jeito nenhum, porque ela é meu principal ministério. De vocês, maridos, a esposa de vocês é o principal ministério de vocês. Seus filhos são o principal ministério de vocês. Isso é servir a Deus, é servir a família, cuidar da sua própria família e cuidar uns aos outros, tá? Um dos outros, cada um fazendo o que pode. Cada um fazendo o que pode. A gente é servo uns dos outros. Cada um deve fazer sua função, assim o corpo inteiro cresce. Estamos aqui então para crescer como juntos e espalhar o evangelho na cidade de Carlos Barbosa. E sermos famílias exemplares. No amor e no cuidado de cada membro de nossa família. Não é deixar a família de lado. Prioridade: Deus, família, igreja. Não sacrifiquem suas famílias. O homem não dá sua vida pela igreja. O Lucas não está aqui para dar vida pela igreja dele. Eu não estou aqui para dar vida pela igreja dele. Nenhum homem aqui, mulher está aqui para dar vida pela igreja. O homem não dá vida pela igreja. O homem dá vida pela sua esposa. Quem deu a vida pela igreja? Foi Cristo. Da igreja quem cuida é Cristo. Cristo é quem dá a vida pela sua igreja. Então, o que vocês farão a partir de agora, de acordo com essa mensagem, esse texto? Vamos ser igreja firmados no compromisso, a começar então pelos nossos lares. Cuidar das nossas famílias, em primeiro lugar. Vamos começar direito. Então vamos cuidar de nossa casa, vamos cuidar um dos outros aqui dentro da família da fé. E depois a gente seguir para restaurar famílias que a gente conhece que precisam de Cristo. Famílias que estão em brigas, em lutas, em dificuldades, em tormentas. O que a gente pode fazer com aqueles nossos vizinhos, aqueles que precisam da nossa ajuda? Então essa é a ideia, para que outros também possam exaltar a Cristo juntamente conosco. Esse é o papel da igreja. A igreja é para ser um farol no meio aqui da cidade. Amém?